Isso aconteceu em Moçambique. Temos imagens que viralizaram da própria polícia que utilizou os carros de antimotins, né, que chamamos de blindados em Moçambique, para fazer arrombamento de armazéns, arrombamento de fábricas. Colocaram fogo em determinadas fábricas, queimaram fábricas, destruíram bens, empresas, patrimônio de empresários, para criar a ideia de que os manifestantes são o quê? São desordeiros, são vândalos, são bandidos. E para justificar, a partir disso, para ter a legitimidade, para usar a força e matar as pessoas, está a acontecer o mesmo cenário também em Angola. Já criaram todas as narrativas para chamar os protestantes a vítima. Portanto, aqueles que foram vitimizados por esses sistemas durante 50 anos, de os lançar na mais abjeta pobreza, para lhes lançar para um estágio indigno, do ponto de vista humano, hoje convertem a própria vítima em vândalo, convertem a própria vítima em espécie de inimigo do Estado, para o abater, para o matar. Então, aquele discurso que se fala-se dos antipatriotas. Em Angola está a ser chamados, dizem que são os antipatriotas. Portanto, você que morre de fome, você que é roubado, você que é torturado, você que passa pela fraude, passa pela burla de um determinado sistema, você quer gritar, você é chamado de antipatriota, é chamado de vândalo. Tudo isto, cenários criados favoráveis para a própria vítima depois ser executada. Isto é que está a acontecer. Então, peço para prestarem atenção em Angola, que nós vimos isso em Moçambique. Muitas fábricas foram queimadas em Moçambique. Muitos comerciantes tiveram as suas lojas destruídas por carros de combate, carros militares foram destruídos. As forças de defesa e segurança assassinaram indiscriminadamente pessoas civis desarmados. E depois não se responsabiliza absolutamente ninguém das forças de defesa e segurança. Os únicos que têm que ser responsáveis são as próprias vítimas. Em Moçambique, aconteceu, ganhamos eleições em 2023, nas eleições autárquicas, apresentamos as provas de que ganhamos as eleições. Essas provas existem até hoje na internet, qualquer pessoa pode aceder às eleições em 2023 autárquicas na cidade de Maputo. Fizemos marchas durante 1 mês e meio, 45 dias, para reivindicar que tínhamos ganho a cidade de Maputo. Por 2 vezes a polícia carregou sobre os manifestantes com balas verdadeiras, mas fizemos 45 dias de marcha. Ganhei as eleições em 2024. Eu digo claramente e digo mesmo, a olhar na cara daqueles que dizem que hoje têm um poder do Estado. Nós ganhamos as eleições claramente em 2024. Por isso que não tivemos problemas nenhum de ir à rua, não tivemos problemas nenhum de manifestar, não tivemos problemas nenhum de convidar as pessoas a apresentar várias formas de protesto, de repúdio ao roubo. É por isso que estou à vontade, se é para ser julgado, porque levei o povo a abrir os olhos, a reivindicar, a conhecer os seus próprios direitos. Não há problema nenhum, estou disposto, estou pronto, é por isso que voltei ao país. Estou pronto. E como eu costumo dizer, que é o seguinte, vale a pena ser morto por defender o povo do que morrer a roubar o povo. Preste atenção a essa expressão. Vale a pena morrer ou ser morto a defender o povo do que morrer a roubar o povo. Então, esse é o lado que eu escolhi. Se for para ser preso, se for para ser alvejado, se for para ser assassinado, eu estou pronto, estou disponível. Porque para mim não é uma questão meramente de uma ética política, mas também é a minha ética de fé. Se for para morrer a defender uma causa de justiça e defender uma causa da verdade, então essa morte não é uma morte, digamos assim, trágica, não é uma tragédia. Se a gente tem como princípio que a defesa da integridade, da verdade e da justiça são valores superiores para a minha vida. Se eu um dia morrer a defender a verdade e a justiça, então essa morte não é uma morte trágica, é uma morte digna. Volto a repetir, vale a pena morrer ou ser morto a defender o povo do que morrer a roubar o povo. Esta é que é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E obrigado por terem estado cá
durante este tempo nesta live. Angolanos, muita força, sejam firmes, sejam determinados no que vocês estão a fazer. Este cenário que eu expliquei até agora mostra claramente que o protesto em Angola pela vossa dignidade é justo, que o protesto em Angola para a situação de reivindicar o direito que vocês têm de ter uma parte do bolo dessa riqueza imensa que a Angola tem, é por direito. A greve, manifestação, levar cartazes, gritar contra a injustiça, isso é o mais elementar que um ser humano tem. Isto é básico. O ser humano que não reclama, não protesta, quando está a ser massacrado, escravizado, esse ser humano, digamos assim, é mais um masoquista do que propriamente um bom cidadão. Ser um bom cidadão não significa de forma nenhuma a pessoa se acomodar e se confortar com uma situação de escravização, com uma situação de violação dos seus direitos fundamentais. Não significa que você, ao ser massacrado e ficar calado, você é mais patriota do que aquele que levanta a sua voz. Pelo contrário, já dizia Martin Luther King, que ele não ficava escandalizado com a maldade dos maus. Ele ficava escandalizado, era com o silêncio dos bons. Então, se vocês estão a protestar, estão na categoria daquilo que Martin Luther King disse. Aqueles que são os bons e que não ficam calados. E uma coisa que eu estou a gostar tanto em Moçambique e Angola é a abertura da mente dos angolanos e dos moçambicanos em relação às celebridades. Nós passamos a vida a ovacionar, passamos a vida a celebrar as grandes figuras públicas da música, do teatro, da universidade, os comentadores, os jornalistas, como se fossem os maiores gurus. E hoje a máscara está a sair deles. Porque este é que é o momento que os artistas, os músicos, deviam aparecer em público. É a defender o seu próprio povo. Onde é que estão os músicos? Onde é que estão os artistas? Onde é que estão as celebridades? Onde é que estão as figuras públicas? Em Angola, em Moçambique. Em Moçambique, graças a Deus, muitas dessas figuras públicas foram canceladas pelo povo. Muitos deles hoje eram famosos ontem, hoje estão totalmente no esquecimento. Porque quiseram usar e foram usados pelo sistema, pelo regime, como figuras públicas para entreter o povo no seu sofrimento, na sua miséria, para deixar o povo entretido com a sua miséria e confortável com isso. E nós temos muitos programas desses.